tudo bem? Então, boa tarde, muito boa tarde você que segue as redes da liderança da minoria na Câmara. A gente está aqui para mais uma live que a gente está tentando trazer os bastidores da luta da esquerda, da oposição e da resistência ao governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. A gente está hoje para discutir um super tema que tomou a conta aí dos noticiários e da esfera política no Brasil, que é o cancelamento da anistia de anistiados políticos pelo governo Bolsonaro, pela ministra Damares. Isso tomou, né, assustou muita gente, porque era um processo consolidado, e trouxe várias questões aí no meio nessa da escalada do autoritarismo, da intervenção do governo federal em outros âmbitos. Então, acendeu esse alerta aí para nós aqui na Câmara dos Deputados. Para debater esse tema, a gente trouxe pessoas muito importantes, muito caras para esse tema. Na parte da Câmara, a gente tem a deputada Maria Rosário, que é do PT do Rio Grande do Sul, grande lutadora de direitos humanos, foi também ministra do tema e também acompanhou de perto essa discussão da Comissão Nacional da Verdade. A gente trouxe também o deputado Ivan Valente, do Partido Socialismo e Liberdade de São Paulo, que também foi aí voz ativa na resistência à ditadura militar, e também foi preso político. E para tentar trazer, esmiuçar essa questão do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, a gente trouxe duas pessoas que participaram ativamente desse processo. Um deles é Paulo Vanuc, que é membro da Comissão Nacional da Verdade, foi ministro dos Direitos Humanos de 2005 a 2010 e é da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, no período de 2014 a 2017. E a gente convidou também o José Carlos Moreira da Silva Filho, que é ex-presidente da Comissão Nacional da Verdade e professor do programa de pós-graduação de Ciências Criminais da PUC, também do Rio Grande do Sul. Temos dois gaúchos aqui entre nós. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por receber esse apoio, participar dessa atividade, aceitar participar. Para começar a entender isso, eu vou convidar o José Carlos, que participou da Comissão Nacional da Verdade, para entender quem são exatamente esses que perderam seu status de anistiado e por que o Ministério começou por eles esse processo. Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a tia Rafael, a minha deputada gaúcha, Maria do Rosário, ministro dos Direitos Humanos, que foi um grande ministro, assim como a Maria do Rosário também, Paulo Vanuc, deputado Ivan Valente, esclarecer a todos que, às vezes, há uma confusão entre Comissão da Verdade e Comissão de Anistia, tá? São duas comissões completamente diferentes, mas que, claro, têm uma vinculação em função da matéria que trabalharam e que trabalham. Na verdade, trabalharam, né? Porque agora nós temos, na verdade, uma anticomissão de anistia funcionando, né? A comissão de anistia, que deveria funcionar de acordo com a finalidade legal que foi instituída na Lei 10.559, regulamentando o artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição de 88, ela vem atuando praticamente no sentido oposto à sua finalidade, especialmente desde o momento em que a Damares assume, então, um ministério que coordena o funcionamento dessa comissão. A comissão de anistia, ela é voltada para reparar as pessoas que foram perseguidas políticas. A Comissão da Verdade, ela foi uma comissão instituída para procurar esclarecer e investigar informações que não estavam bem sistematizadas ou não estavam ainda ao alcance das pessoas. E tem ainda a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos também. Tá? Então, são três comissões que deveriam ser comissões de Estado e não de governo, né? Uma pauta que atravessa os diferentes governos. Bem, feitos esses esclarecimentos, também dizer que eu fui ex-vice-presidente da Comissão de Anistia, né? Não fui o presidente dela. O presidente, durante a maior parte do tempo e todo que eu estive como conselheiro, foi o Paulo Abrão, que hoje é secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tá?
Bem, essa questão agora que está em tela é a dos cabos da FAB. É uma questão antiga dentro da comissão de anistia, tá? Ela começa quando, no ano de 2002, apenas um ano depois da comissão de anistia ter sido criada, a comissão, depois de fazer uma pesquisa em atos sigilosos que transitaram na época da ditadura civil-militar, eu mencionaria inclusive dois deles, o ofício reservado número 4, de 60, e o boletim número 21, de maio de 65, que ambos os documentos mencionam e deixam bem claro o temor que a ditadura já no seu início, em 64, tinha em relação à CAFAB, que é a Associação dos Cabos da Força Aérea Brasileira, que tinha uma postura legalista, né, em grande parte, que não estava satisfeito com os rumos tomados a partir do golpe de 64 e que era visto pelos comandantes da ditadura como um foco de subversão. Bem, após a comissão ter investigado esses atos e expedientes sigilosos, ficou nítido para a comissão, já desde aquele momento, que o que está em foco aqui nessas anulações de anistias é uma portaria que a Força Aérea Brasileira instituiu a partir de 64, que é a portaria 1104. O que essa portaria faz? Ela impede o reengajamento e engajamento dos praças, fazendo com que eles só possam permanecer como cabos no máximo por 8 anos, impedindo, portanto, a progressão deles na carreira militar. E, com isso, de um só golpe, desarticulando esse movimento que preocupava a ditadura de associação dos cabos da Força Aérea Brasileira e de uma espécie de limpeza, né, na visão deles, claro, desses focos de subversão. Então, isso foi interpretado pela Comissão de Anistia como um ato de exceção, a instauração dessa portaria, porque ela atingiu, né, direitos que estavam assegurados de acordo com, inclusive, com o princípio da isonomia, o princípio da equidade dentro da carreira militar, né, e fez isso por um motivo político, né, como a lei reza, tá? Bem, então, já em 2002, a Comissão de Anistia estabeleceu uma súmula, um entendimento que predominou durante anos a fio dentro da Comissão de Anistia, no sentido de que era um ato de exceção. Então, no início, a prática da comissão foi conceder a reparação para todos aqueles que haviam perdido ou impedido de progredir na carreira das Forças Armadas por motivo da portaria. Depois, quando já era o ministro Márcio Tomás Bastos, isso foi em 2004, mais ou menos, começou a se depurar melhor esse entendimento e houve uma mudança, tá? A mudança é a seguinte: não fazia muito sentido conceder reparações e anistias para cabos que tivessem entrado depois que a portaria foi editada. Porque quem entrou depois já sabia que a regra do jogo era essa. Aqueles que sofreram prejuízo por motivo de perseguição política foram aqueles que já estavam na força quando veio então a portaria 1104. E esse entendimento ele foi predominou na comissão até muito recentemente, né? E naquela época do Márcio Tomás Bastos houve quase umas 500 anulações de anistia de pessoas, tá, de cabos da FAB que tinham entrado depois da que a portaria foi editada, tá? Bem, apesar de tudo isso, o Ministério da Defesa nunca se conformou com essa interpretação da Comissão de Anistia, e mesmo dentro da comissão, alguns conselheiros e conselheiras começaram a discordar um pouco desse entendimento. Mas até a entrada do Temer no poder, que fez um ato inédito, né, de simplesmente exonerar uma grande parte dos conselheiros e conselheiras da Comissão de Anistia sem qualquer motivação, e inédito porque até então isso nada tinha acontecido. Sempre que algum conselheiro ou conselheira saía era por motivos pessoais, nunca houve um ato como esse, né? Então, a maioria era no entendimento de que era um ato de exceção. Bem, é preciso também dizer, como antecedente, que no ano de 2010
houve uma forte pressão por parte do TCU, Tribunal de Contas da União, CGU, Controladoria Geral da União, no sentido de que a comissão revisse esse seu posicionamento. Foi montada em 2011, quando o ministro da Justiça era o José Eduardo Cardoso. Em 2011 foi montado um grupo de trabalho interministerial, dada essa pressão, tá? E ele foi formado por alguns integrantes do Ministério da Justiça e alguns integrantes da CGU. O entendimento desse grupo era o de que a portaria não era ato de exceção. Eles chegaram a essa conclusão. Só que não implementaram a anulação das anistias, por quê? Porque numa ação no STJ, e isso já foi um receio que dentro desse próprio grupo se colocou, ficou claro que não se poderia rever atos da administração pública que já tivessem sido praticados por mais de 5 anos atrás. Já tinha decaído o direito da administração pública para rever esses atos, né? Então, por causa desse entendimento de que não poderia rever os atos, porque já tinha decaído esse direito, em nome até do princípio da boa-fé e da confiança pública, então, naquele momento, não houve anulação de anistias. Tá? Bem, aí, muito recentemente, agora em outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento, que o Supremo Tribunal Federal vinha acompanhando esse mesmo entendimento da Comissão de Anistia. Vinha entendendo que aqueles que ingressaram antes da edição da portaria 1104 de 64 faziam jus à anistia, e aqueles que entraram depois não. Vinha acompanhando o entendimento da comissão. E agora, em outubro de 2019, num recurso extraordinário, com repercussão geral, num placar super apertado, que foi de 6-5, né? Se não me engano, o relator era o próprio... não sei se era o Toffoli ou não, agora me escapou um pouco quem era o relator, mas é preciso lembrar que havia também nos bastidores, no Supremo Tribunal Federal, uma incidência muito forte das Forças Armadas ali. Todo mundo sabe que tem um assessor do Ministério da Defesa, o general, que está ali assessorando o Toffoli. Houve muita pressão nos bastidores, e essa pressão, eu como conselheiro, vi que era real, né, do Ministério da Defesa, em outras pautas também, não apenas nessa, dos cabos da FAB, a pauta do Arsenal da Marinha e tantas outras, tá? E por 6-5, o Supremo mudou seu entendimento para o seguinte: ele passou a determinar que a portaria 1104 não era ato de exceção, e que, como não era ato de exceção, conceder anistia em nome dessa portaria seria algo inconstitucional. E como era um ato inconstitucional, não se aplicava a regra da limitação do prazo decadencial para rever os atos da administração pública. Tá? Bem, eu vejo aqui algo que me parece um equívoco, primeiro porque eu sou pela opinião de que, sim, foi um ato de exceção. Tá? Segundo, a Lei 10.559 e a Constituição de 88 estabelecem que quem é o ator que deve definir se há ou se não há perseguição política é a Comissão de Anistia, tá? Não o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro agente público. Quem determina ali se há ou não há perseguição política é a Comissão de Anistia, tá? Isso já por lei, estabelecido por lei. Agora, eu faço a ressalva de que quando nós temos uma comissão como essa que está aí agora, que é uma anticomissão de anistia, né, que vai de encontro à finalidade legal e a própria Constituição de 88, que diz em alto e bom som que o AI-5 foi uma maravilha, que as pessoas que estão ali sofreram torturas e estão pedindo anistia, reparação, já idosas, são terroristas, são subversivos, são pessoas de má índole, ou qualquer coisa nesse sentido, quando dizem, estufando o peito, que não houve ditadura, que não houve ato de exceção, isso não pode ser considerado uma comissão de anistia idônea e que cumpre com a sua finalidade legal. Inclusive, a Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, e aqui minha homenagem à Débora Duprat, que infelizmente, né, para nós, para ela é ótimo, né, contribuiu tanto com a gente, né, agora se aposentou, ela inclusive tentou provocar o Poder Judiciário para que ele decretasse o óbvio, decidisse o óbvio, que essa comissão de anistia não tem legitimidade para atuar da maneira como está fazendo, inclusive com
prefaciador do livro do Ustra, sendo um membro da Comissão de Anistia. Né? E aí o Poder Judiciário, mais uma vez, mostrou que falta faz um representante do Poder Judiciário democrático e que interprete a Constituição de 88 de acordo com seus princípios. Então, não sei se deu para situar um pouquinho a confusão, o imbróglio, esclarecer, tá? Eu acho que essa é a minha contribuição nesse momento inicial. Muito obrigado, José Carlos. É realmente uma coisa complicada, é um processo de muito tempo. E outra pessoa que pode ajudar muito nessa construção, que acompanha a resistência durante a ditadura, mas também durante os processos aí da verdade e da anistia, queria chamar o Paulo Vanucchi, que pode contribuir nesse tema também. Deixa eu pegar o microfone. A gente não está discutindo ainda, mas... Paulo, o som está desligado. Ligar o microfone. Pronto. Bom, é uma grande honra estar aqui nessa sala virtual de reuniões, encontrando essa militância dos direitos humanos, dos partidos de oposição, da liderança da minoria que estão nos acompanhando na rede, e com esses companheiros, com a companheira Maria do Rosário, com o companheiro de longa data, Ivan Valente, e também com o camarada que eu sempre lembro e enalteço como o autor daquele voto da decisão sobre Alexandre Vanucchi Leme, né, que foi um voto impecável num grande evento na geologia da USP, que me emocionou assim profundamente, pelo conteúdo, pelo rigor. Eu entendo que essa sala aqui, essa live, ela funciona também muito para que o Zé Carlos e eu ofereçamos aos nossos deputados presentes um pouco de consultoria para que eles calibrem bem a ação, as iniciativas que certamente estão tomarão. E tudo o que o Zé Carlos falou, eu já sabia um pouco, porque desde que fui convidado, eu recorri a dois grandes companheiros da Comissão de Anistia, Paulo Abrão e Rita Sipaí, pedindo que eles me brifassem. E mandaram uma nota que foi emitida agora, que é do grupo de pesquisa sobre justiça de transição, em que o próprio Zé Carlos pode remeter para os deputados, se já não tem em mão, que é muito importante, porque tem as informações que ele também desenvolveu verbalmente e mais alguns detalhes. E, nesse sentido, e também a Rita Sipaí, que foi a última das moicanas, aquela que ficou até o final, representando os anistiados, mas que, em maio de 19, não aguentou mais o novo contexto, e numa bela carta que nós achamos pela internet, ela vai explicar as razões por que se desligava. E com isso eu vim assim um pouco preparado, e acho que a primeira contribuição que eu posso tentar aos parlamentares é chamar a atenção de que esse caso ele tem algumas particularidades que o tornam um tanto quanto diferentes das agressões aos direitos humanos que esse governo Bolsonaro realiza, não todo dia, mas a cada hora. E todos nós nos perguntamos se é uma loucura e irresponsabilidade, com estratégia ou sem estratégia. Eu sustento que a loucura irresponsável, como a loucura de Adolf Hitler, tinha estratégia, e essa tem, particularmente dessa ministra, que de vez em quando sobe numa goiabeira, de vez em quando ela ameaça prender prefeitos de capital e governadores, mas os atos dela, inclusive pela vivência que acabou tendo em assessoria parlamentar durante anos, dá a ela uma matreirice que, atenção, a minha primeira pergunta, se a decisão do Diário Oficial dessa segunda-feira não é meramente o primeiro passo de uma escalada que vai vir, porque começou com um passo que é controverso pelas razões resumidas pelo Zé Carlos, interpretações distintas, decisões, e mesmo no governo Lula, com Márcio Tomás Bastos.
No governo Dilma, com o grupo interministerial, dependendo da maneira como a gente reage, a gente vai ouvir imediatamente. Mas dentro do governo Dilma, no governo Lula, também houve esse posicionamento de tal e qual órgão, dos diferentes órgãos de Estado ou de governo. Tá? Então, nesse sentido, a minha contribuição, ela, do ponto de vista específico, jurídico, técnico, ela está dada pelo Zé Carlos. O que eu chamaria atenção é para uma parte do que o Zé Carlos também fala, que é a importância do papel desempenhado pela Comissão de Anistia e, portanto, para a importância, essa sim fundamental, mais do que o ato concreto do Diário Oficial, do ataque, da destruição que está sendo feita a todas as políticas de reparação na Comissão Nacional da Verdade, que terminou, eu não fui membro dela, fui um dos proponentes, no sentido de, volta e meia, me ligam, Paulo, é verdade que foi eliminado o site da Comissão Nacional da Verdade? Ou se foi eliminado, haverá backup, já há várias proteções. Eu mesmo hoje procurei informações do site da Comissão Nacional da Verdade e achei. Achei, por exemplo, entre as 29 recomendações, 8 que eu quero lembrar. Reconhecimento pelas Forças Armadas e pelo seu comandante supremo, presidente da República, da responsabilidade do Estado pelas violações de direitos humanos ocorridas em massa no período que vai de 64 a 85 ou de 61 a 88, quando entra a nova Constituição. 61 é o ano em que começa o golpe, porque já foi imposto um parlamentarismo pelas Forças Armadas. Punição aos torturadores. Fim das comemorações do abril de 64, mudança no ensino militar, revogação da Lei de Segurança Nacional, busca de corpos, preservação da memória, ampliação e abertura de arquivos. E, rigorosamente, precisamos de entender que, desde o dia 10 de dezembro de 2014, com a Dilma reeleita, e recebendo da Comissão da Verdade esse relatório final de 2 anos e meio de importante trabalho realizado, o trabalho que incorporou todas as pesquisas da sociedade civil, dos grupos de familiares de vítimas, da própria Comissão de Anistia, da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, essas recomendações praticamente não saíram do papel até hoje. E, ao não sair do papel, e foi a disputa que eu, no período de governo Lula, mantive dentro do próprio governo, a nossa tese ela se revelou dramaticamente, tragicamente verdadeira. Eu não sabia se ela era tão verdadeira assim naquela época. Eu defendia por informações, por alinhamento doutrinário, filosófico, ético. Se não mexêssemos a fundo no que foi a violência da ditadura, deixaríamos a fera viva para retornar. O ovo da serpente, o ventre do fascismo continuava vivo e fecundo. Isso veio da pior forma, que nem a minha imaginação, dos momentos de mais pessimismo, podia imaginar, que era um Bolsonaro se eleger depois das agressões que já deviam inviabilizá-lo como candidato, que ele fez a ministra deputada Maria do Rosário, depois do voto que ele dedica ao maior dos torturadores brasileiros. Então, qualquer democracia minimamente constituída já teria ali de ter impedido. E eu, como cientista político, analista de conjuntura há 40 anos, regularmente, como tantos outros, cometemos o erro que precisa ser reconhecido de passar o ano de 2018 repetindo que não havia a menor chance do Bolsonaro ser eleito, porque ele era um bufão, porque a direita tinha candidatos mais preparados do que ele, etc. Tal. Então, para terminar, lembrar que a Comissão da Verdade teve como uma das suas grandes novidades, para mim, que trabalho esse tema da memória da verdade com profundidade, desde 69, em que eu visitava o meu irmão preso no presídio de Tiradentes, e já retirava a lista de torturadores e de torturados em papéis secretos. 2 anos depois eu estava preso, estava durante 5 anos. Oi? Alô? Está voltando.
2 anos depois eu estava preso e durante 5 anos de prisão participei de todas as tomadas de posição de denúncia, presidente da OAB, com a primeira lista de torturadores que mais tarde o jornal Em Tempo publicou, etc. Depois participei durante 5 anos clandestinamente no projeto Brasil Nunca Mais e depois aí a atividade quando Lula me deu a honra de liderar a área de direitos humanos, muito bem sucedida pela companheira Maria do Rosário, no meu caso, durante 5 anos. A Comissão da Verdade me surpreendeu pelo que ela trouxe de novidades sobre militares. Eu não sabia disso. Uma pessoa que a vida inteira trabalhou esse tema, eu tenho o número aqui. Só falta achar. 6.591 militares punidos. Então, esses cabos, né, da aeronáutica especialmente, que tinham feito, inclusive, o levante da aeronáutica no aeroporto de Brasília, antes do golpe, mais sargentos, Antônio Prestes de Paula, muitos outros, criava esse temor da associação de cabos, que o Zé Carlos já lembrou, e que dá o fundamento legítimo para considerar que o ato foi ato, sim, de conteúdo, de repressão política e de cassação política. Os militares participaram ativamente da luta pelas reformas de base. Eu acho importante repetir isso para a gente escapar o quanto a gente tente e consiga da armadilha de entender que todos os militares são fascistas. Quem governa com Bolsonaro hoje não são propriamente as Forças Armadas brasileiras, são o segmento DOI-CODE das Forças Armadas brasileiras. Um dos seus ministros mais importantes era oficial de gabinete do Silvio Frota, no dia em que Silvio Frota tentou um golpe para derrubar a detenção de Geisel. O Hélio Gaspari relata nos seus livros que, no dia do golpe, o Silvio Frota veio para a reunião do alto comando que o Geisel chamou para destituí-lo e trocá-lo pelo Betelém, e na base militar aérea de Brasília, ele foi recebido pelo Ustra. O Ustra, que estava no CIEX, o chefe dos torturadores. Então, assim, esses oficiais de gabinete, naquela época, capitães, majores, eles estão hoje na mais alta cúpula com o governo Bolsonaro. E é preciso chamar o restante das Forças Armadas para a indignidade de colocar toda a honra militar a serviço das dúzias de torturadores, estrupadores, violadores que marcaram esse período sangrento, porque os países precisam de Forças Armadas e têm de ter Forças Armadas que estejam depuradas desse tipo de preconceito, de alucinação, que leva às violências praticadas naquele período e hoje defendidas abertamente pelo presidente e, lembremos, pelo seu vice-presidente Mourão, igualmente, que também já fez elogios rasgados ao mesmo torturador Ustra. E eu termino lembrando que, na retomada, que tão certo quanto o dia sempre segue a noite, nós certamente faremos da reconstrução democrática, da reconstrução dos direitos, do ponto de vista meu e de muitos de nós aqui, da luta pelo socialismo, por uma sociedade que seja efetivamente de liberdade, igualdade e solidariedade. E só haverá uma sociedade assentada na liberdade, igualdade e solidariedade quando não houver mais a dominação capitalista, porque no capitalismo não é possível ter a concepção profunda de igualdade, que é o tema de aprender com os erros do passado, não repetir de novo. Dom Paulo Evaristo Arnes, ele lembrou isso, os povos, e a frase já vem de Goethe, muito antes, os povos que se recusam a aprender com a sua própria história estão condenados a repetir os erros. Para não repetirmos erros como esses que estão custando a violência, o ataque à vida que representa o governo Bolsonaro, vamos lembrar só essa última agora, de tentar recuperar o direito de botar reitores, interventores, nomeados por um ministro que acaba de dizer que quer pôr na cadeia esses vagabundos, a começar do Supremo Tribunal Federal.
e por quaisquer erros que esse Supremo Tribunal Federal cometeu, e cometeu recentemente, e cometeu gravemente, abdicando do seu papel inalienável de guardião da Constituição. Pelo contrário, no processo da Lava Jato e em muitos outros, da prisão e condenação de Lula, esse Supremo cohonestou uma gravíssima violação de direitos humanos de uma das maiores ou da maior liderança popular da história desse país. Mesmo assim, nesse momento, esse Supremo precisa ser acionado como para-choque, como contenção do neofascismo aberto e declarado que está instalado no gabinete presidencial, com todos os limites que tem. E termino homenageando também a todas as militantes, todos os militantes que durante anos dedicaram suas vidas a essa comissão da anistia, voluntariamente, muitos deles perdendo recursos profissionais, rendas, por terem de se dedicar em caravanas de anistia pelo Brasil inteiro, em estudos de projetos, processos, madrugada adentro, com prejuízos para suas famílias, e muitas vezes recebendo uma diária que não pagava o deslocamento, não pagava o alojamento nas capitais em que tinham de atuar, na pessoa da Rita Sipaí, uma companheira que eu conheci também no DOPS, e ela esteve depois presa com a companheira Dilma na Torre das Donzelas, e na pessoa do próprio Paulo Abrão, e junto ao Paulo Abrão, a ex-reitor, vice-reitora Heloísa Stalin. Por quê? A comissão de anistia com Paulo Abrão e numa parceria de então com a Federal de Minas, cuidaram de promover a construção de um memorial em Belo Horizonte que abrigasse toda a memória e eventos de não repetição. A ideia de que o Brasil precisa aprender o que aconteceu para que as crianças visitem desde a pré-escola e vejam através de imagens a formulação do que deve ser uma sociedade de respeito aos direitos humanos. E na esteira do cinismo e da hipocrisia anticorrupção que a Rede Globo, associada a Moro, para afastar o PT, Dilma do governo, Lula da candidatura à presidência, cria todo um clima de combate à corrupção que leva ao governo uma família, não apenas um presidente, com abundantes indícios de corrupção que não resistirão a qualquer procedimento policial e judicial que seja efetivamente levado a sério. E nessa corrente se tenta atacar também o Memorial da Anistia de Belo Horizonte, pela mesma vala criminosa da acusação de irregularidades administrativas, de verboquiteria, que levou à prisão do reitor, e que, naquela época, a prisão do reitor e de Heloísa Stalin levou, inclusive, a Rede Globo de Minas Gerais, inclusive a Polícia Federal de Minas Gerais, a condenarem a operação policial por inaceitável e intolerável. Eu termino agradecendo muitíssimo a chance de poder partilhar com vocês estas reflexões. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Para mim, que sou de outra geração, é muito importante esse resgate. Eu vou destacar uma frase que você falou que, para mim, nunca ia ser real, mas hoje é real, né? Se não mostrarmos, evidenciarmos a fundo o que foi a ditadura, a fera voltará. Infelizmente, a minha geração que estudou, né, como peça da história a ditadura militar, achava que era uma realidade muito distante. E hoje a gente vê ela presente, né? Então, muito importante essa troca, e a gente está aí também nessa luta. E queria destacar, acho que a deputada Maria do Rosário pode falar um pouco disso também, algumas medidas legislativas que já foram tomadas em relação contra, né, essa portaria, né? O líder do PT, o Enio Verri, do Paraná, protocolou, né, um PDL, que é o 263, para assustar, né, ser um decreto legislativo para assustar essa portaria da ministra Damares. É uma iniciativa aqui no parlamento para tentar resistir, várias outras estão sendo gestadas aí, porque a gente não aceita a forma como que o governo
Bolsonaro tem tocado essa questão, e a gente vê, como você disse, Paulo, uma escalada aí tanto do autoritarismo quanto do afronta aos outros poderes, mas também uma tentativa de destruir a verdade, ou tentar botar a verdade da verdade sufocada do Brilhante Ustra, né? A gente está aqui para tentar discutir isso, e principalmente, já passando para a deputada Maria do Rosário, a gente viu aí, durante a sua gestão no Ministério dos Direitos Humanos, a tentativa de construção da verdade da anistia como uma política de Estado, como bem disse o José Carlos. Como você vê isso agora, depois de todo esse processo? Eu falo agora, ou Rosário? A Rosário, só... Eu que falo, Ivan? Rosário. Eu falo agora, mas eu quero fazer essa minha fala agora, já cumprimentando os amigos que me antecederam, o querido Paulo Vanucchi, meu ministro de Direitos Humanos, porque ele é o mais longevo que o Brasil teve, então o período dele ali no Ministério deixou marcas muito importantes, e ele é propriamente a pessoa que encaminhou a Comissão Nacional da Verdade, construiu o Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, então eu tenho uma referência muito importante. Eu me lembro de ter recebido essa pasta das mãos do Paulo Vanucchi com as tarefas delineadas e discutidas com a sociedade. Espero, de minha parte, ter dado continuidade a isso, e com o apoio que foi muito importante do Ivan, e um apoio, não é, Ivan, para conquistarmos, então, a instalação da Comissão Nacional da Verdade, e um trabalho, sem dúvida, José Carlos, que eu creio que a Comissão Nacional de Anistia e a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos têm um legado para o Brasil. Essas comissões, elas foram instituídas por força da própria Constituição Federal e de lei. Então, o Congresso Nacional é parte disto no processo de democratização. Mas a gente sabe bem que, apesar do trabalho tão dedicado, impressionantemente dedicado, da Comissão de Anistia, referência do Paulo Abraão, sem dúvida, a sua referência também, José Carlos, e da Comissão Nacional sobre Mortos e Desaparecidos, a gente pode lembrar o Marco Antônio, pode lembrar a Suzana, pode lembrar tantas pessoas, a Diva, o pessoal, o Belisário, né, Paulo, que eu acho assim, que são figuras que para sempre têm ali a sua contribuição também. Eu integrei essa comissão no período que o Paulo foi ministro, mas eu quero dizer a vocês que nós não fizemos a justiça de transição. E isso é a falha maior do processo de democratização. Não fizemos. O período democrático não tratou da consolidação de uma cultura democrática no Brasil, da formação e consolidação de uma cultura democrática no Brasil, que efetivamente o país não tem. O país não tem cultura democrática. Tem uma cultura autoritária vigente, onde a própria sociedade rapidamente é instada a se mobilizar para o apoio a ações que não são exceção por parte do Estado, porque a violência não é uma exceção no Estado brasileiro, é a regra. A exceção é um Estado que busca democratizar-se, que esteja pautado pelo direito, pela própria Constituição. E eu digo isso com um incômodo, porque essa medida tomada agora, para falar sobre ela, essa medida tomada agora, ela acontece num contexto. Então, eu queria fazer essa referência aqui para dialogar até com o Ivan, que vai falar em seguida. Ivan, esta medida tomada de revogação de anistia de pessoas que integraram a FAB, ela é tomada em um contexto no qual uma série de medidas autoritárias são tomadas por este governo. Então, não é porque existiu uma dúvida em momentos anteriores e teses em disputa em momentos anteriores sobre a definição tomada de que a portaria de 64, prevista no ofício número 4, se não me engano, que o Zé Carlos aqui referiu, e o boletim 21 de 65, esses documentos que foram a base do posicionamento da Comissão de Anistia,
que indica que a tomada de decisão no período ditatorial para mudança do contexto e da presença dos cabos da FAB dentro da Força Aérea Brasileira, quando a Comissão de Anistia toma uma decisão indicando que a decisão do período ditatorial não visava o interesse público, o interesse da coisa pública, mas tinha uma visão autoritária por trás disso, e, portanto, decide pela anistia, o fato de ter havido um debate no período de governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, a ação no STF, este fato não modifica as atribuições que são da Comissão de Anistia, do meu ponto de vista, e não modifica a decisão tomada. No entanto, a decisão que é agora tomada, e não antes, que é agora tomada, ela tem a ver com o crescimento do autoritarismo. Ela encontra uma dúvida que estava colocada e não decide favoravelmente a lei, a regra, as atribuições da Comissão de Anistia, a justiça de transição, a responsabilidade que temos com aqueles que foram prejudicados por um sistema ditatorial, mas decide justamente contra os lesados, a sociedade, contra a tentativa de fazer-se justiça diante do Estado autoritário que formou um ato de injustiça naquele período. É razoável pensar que a anistia anterior, aqueles que tinham, como foi tomada a decisão, é totalmente diferente a decisão que o José Carlos aqui relata, tomada pelo Márcio Tomás Bastos, quando ele faz toma uma posição razoável, digamos assim, do que esta que é tomada agora. Esta posição não é razoável, seja do ponto de vista administrativo, porque essa questão dos 5 anos e de um ato completo, de fato, de direito, portanto, destes anistiados, e das atribuições totalmente estabelecidas, definidas como um ato irrevogável, do meu ponto de vista, da Comissão de Anistia, impossível de ser revisto, uma vez que, se nós percebermos este ato da Comissão de Anistia como passível de ser revisto, outros atos podem ser revistos. O que mais pode ser revisto no Brasil? Então, a preocupação nossa como legisladores, como parlamentares, em defesa do que nós construímos no período democrático, reconhecendo que não conseguimos construir tudo o que gostaríamos, que não fizemos a formação de uma cultura democrática para o Brasil. Tanto é que as instituições estão hoje tomadas por adversários da democracia, por inimigos da própria Constituição. Nós temos que ter grande preocupação com essa atitude tomada pelo governo federal. E é por isso que o líder NVR, eu também apresentei, eu creio que o Ivan também deve ter produzido material e um PDL, o pessoal provavelmente tem, através da figura sempre atenta do próprio Ivan Valente e dos seus líderes, enfim. O Túlio Gadelha participou conosco, então, de uma forma com amplo espectro partidário, nós sustentamos a necessidade de revogação desta portaria por ato legislativo, por um projeto de decreto legislativo, por um PDL. Eu quero somar a isto, e aí perguntar ao Ivan e a vocês, porque essa medida, essa portaria, é lançada na mesma semana na qual esse outro ato autoritário também é lançado, que é a medida provisória da intervenção nas universidades e nos institutos federais. E eu não facilmente cedo a ideia de que tudo é uma conspiração, mas não é porque eu não cedo a ideia de que eles organizam os atos que eles não organizem. E eu vejo esta decisão de, neste momento, fazer a portaria de revogação de anistia como algo articulado a outras medidas autoritárias que estão sendo tomadas pelo governo. Sobretudo pela seguinte reflexão. Quando Paulo Vanucchi diz que não são os militares que estão no poder, mas é o doicode, me parece que a intenção política deste governo, não ingênua, mas a intencionalidade política deste governo é simbolizar
para dentro das tropas que não existirá anistia. Porque eles fomentam todo o tempo que permaneçam unificados em torno de setores que querem aprofundar o golpe no Brasil e um caminho inconstitucional. E, para isso, eles precisam das Forças Armadas, eles precisam de uma unidade nas Forças Armadas com os setores que estão em torno do bolsonarismo. Então, a minha análise política, a minha compreensão política é que este ato não é um fato ingênuo, mas ele pode ser parte de uma movimentação para tentar coesionar e dizer aqueles que se deslocarem e que ficarem contra o bolsonarismo não serão anistiados, não terão apoio, não terão compreensão. Porque todos aqui estamos diante de determinado comando, e este comando é este aqui do Ustra, do DOI-CODE, na linha que Paulo Vanucchi apresentou. Com esta preocupação é que eu creio que nós devemos ter iniciativas legislativas, sim, como um PDL, iniciativas jurídicas, iniciativas de todo tipo. Nós não sabemos se todos esses militares, efetivamente, da FAB, estavam contra a ditadura ou não, mas nós sabemos que havia um movimento dentro da FAB contra a ditadura e que este ato, este afastamento, a cassação, eu trato assim, dos integrantes da FAB naquele período, foi um ataque entre esses 6.591 militares que foram atacados por não se colocarem ao lado do fascismo. E, neste momento, eles querem novamente punir mais gravemente, inclusive militares, quando eles se colocam ao lado da democracia. Isso aconteceu com os marinheiros também, né? A Marinha também teve sempre uma atitude muito complexa e difícil de não aceitar sequer a revolta da Chibata e a figura de João Cândido, quanto mais as figuras de Capitani e de todos aqueles que fizeram também a resistência à violência praticada pela ditadura. Então, é a hipótese que eu sustento e por isso entrei também e cumprimento o líder Hélio Verri e todos os líderes do PT, do PSOL, que entraram com medidas legislativas. Não fizemos tudo o que gostaríamos, mas não deixaremos de fazer o que é a nossa parte, pelo menos, a cada momento, pela liberdade, pela democracia, porque o Rafael falou uma coisa, a geração dele está vivendo isso, e eu quero dizer que eu sou de uma geração que é meio que uma ponte entre o período do fim da ditadura e este aqui, e nós não queremos deixar como legado também, nós não deixaremos como legado uma ditadura para vocês, Rafael. Nós vamos fazer a nossa parte como os que nos antecederam, sempre lutaram, nós faremos também a nossa parte para defender a liberdade, a democracia, a legalidade, e essa Constituição, com todos os limites que ela possa ter, a melhor que nós já tivemos para as liberdades democráticas do Brasil. Então, obrigada por me convidarem, me ouvirem e me possibilitarem estarmos juntos nesse momento. Muito obrigado, deputada Maria do Rosário, importante peça aí da luta e da resistência aí ao governo Bolsonaro. Infelizmente, hoje em dia, eu passo todo dia na Ponte Costa e Silva, em Brasília. Isso é uma coisa que me ofende profundamente. A gente teve um processo para tentar mudar o nome dessa ponte, porque representa o que há de pior e mais incauto até os números, os dados da Wikileaks mostram isso, né? Que o próprio governo americano tratava o Costa e Silva como incauto, que usava óculos escuros em reuniões fechadas. E essa história, eu passo todo dia em cima dela quando eu passo na ponte aqui, na Ponte Costa e Silva. Deputado Ivan Valente, como você faz essa ligação das lutas da ditadura e a luta que a gente está travando contra o autoritarismo, e como o pessoal está vendo aí esse cancelamento das anistias? Bem, boa tarde a todos. E quero agradecer aí a liderança da minoria pelo convite e para esse debate profundo necessário nesse momento de escalada autoritária, né? Nesse momento de ameaça à democracia no nosso país, né? Quem já viveu a ditadura na carne sabe perfeitamente o que é essa ameaça, que não é só uma ameaça. Eu acho que a gente tem que levar a sério a questão. Então, o debate que surge com essa portaria, com essa revogação das portarias de anistia pela ministra Damares, que é da mulher, né, e dos direitos humanos, da família e dos direitos humanos,
Aliás, eu até estou recebendo aqui, nesse instante, só para o nosso momento político, a notícia aqui agora é que o governo Bolsonaro exclui violência policial do relatório sobre violação de direitos humanos. Então, falando em direitos humanos, entende? O relatório não capta, entende, as violações de direitos humanos feitas pela violência policial no Brasil. Você já pode imaginar o que significa isso, né? Mas só para tocar no tema primeiro, depois fazer outras considerações, eu acho que essa portaria 1104 de 64, ela precisa ser vista dentro de um contexto. Acho que a Maria do Rosário tocou de leve nessa questão. É possível que tenha tido anistiados que não eram necessariamente opositores do regime de 64, né? Que não eram lutadores, né, pela democracia, né, pelas reformas de base, etc. Mas que o que se passou ao longo desse período, com idas e vindas, né, com esse debate todo, não é fundamental que a gente hoje fique envolvido numa polêmica jurídica, né, que vai colocar se essa portaria que tratava da questão ascensional aí dos cabos da FAB, né, era uma medida de exceção ou não. Isso acabou no Supremo Tribunal Federal, agora em 2019, como o professor Zé Carlos já ventilou, e é interessante que a gente esmiúce um pouco, né, que o relator era o ministro Toffoli e que o assessor principal dele na área militar era o Fernando Azevedo, da Defesa, e que vários militares de alta patente fizeram um lobby poderoso para se chegar a esse resultado apertado de 6-5, com deliberação final de desempate do ministro Fux a favor do relatório do Toffoli. Eu acho isso um desastre, essa decisão, entende? Não porque não houvesse uma discussão jurídica a ser feita. Tanto que foi feita, que tinha contradições na Comissão da tinha contra a Comissão da Verdade, tinha no governo Lula, no governo Dilma, no tempo do Zé Eduardo Cardoso. Então, esse não é o problema aqui agora. Essa não é a questão central. A questão central, eu vou dizer para vocês, o ano passado, né, eu tive 2 questionamentos a ministros lá na Câmara dos Deputados. Uma, a Damares Alves, que foi na comissão, não me lembro se era Seguridade ou se era de Direitos Humanos, nesse momento, que eu questionei duramente ela pela lógica que estava na cabeça dela e está na cabeça de todos que os Bolsonaros estão nomeando como membros da comissão de anti-anistia. São pessoas, então, que acham que não houve ditadura militar, que não teve regime de exceção, né, no nosso país, e que quem militou contra a ditadura, no geral, são terroristas. Então, a minha polêmica com a Damares começou por aí, foi uma longa polêmica, né? Porque eu fui preso político, vivi na idade quase 6 anos, passei pelo DOI-CODE, pelo DOPS, depois pela cadeia, e quero lembrar aqui ao Vanucchi, que quando ele lembra do golpe do Frota, eu estava preso na época, e foi um sufoco, porque foi em outubro, a gente estava como preso político em Bangu, naquele momento, e eu lembrei do massacre de Trelew, na Argentina, onde os presos foram executados dentro da prisão. E, felizmente, aquele golpe fracassou. E eu perguntei diretamente ao Augusto Heleno, lá na Câmara, na Comissão de Justiça, entende, se ele tinha participado disso, e ele era ajudante de ordens do Frota. Falou que não teve nenhuma tentativa de golpe. No dia seguinte, o Hélio Gaspari desmoralizou ele. A gente mesmo respondeu que eu era preso político, sabia que teve uma tentativa de golpe para endurecer ainda mais o regime, né? E ele, então, é um golpista de carreira. Vamos falar a verdade aqui. Augusto Heleno é um golpista de carreira, tá? Então, ele negou tudo, mas tinham mais de 100 militares de alta patente
envolvidos nesse golpe. Então, logicamente, nós temos que trazer para a discussão várias coisas. Eu acho que o nosso debate está ligado ao que foi essa tempestade perfeita que levou o Bolsonaro ao poder. Logicamente, eu não tenho tempo, nem ninguém aqui, para fazer essa análise de conjuntura que chegasse a isso. Além dos erros cometidos pela esquerda, evidentemente, eu acho que tem uma questão real, que é entender como é que valores que estavam adormecidos no intestino da sociedade foram sendo construídos e se tornaram, em parte, majoritários. Então, valores como democracia, como a luta anti-tortura, né? A ideia do combate aos preconceitos aí, que foi desenvolvido por vocês aí muito bem no Ministério de Direitos Humanos, pela Maria do Rosário, pelo Vanuc, pelos governos que trabalham essa questão contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo e, evidentemente, contra valores fascistas, né? O autoritarismo intrínseco e tal, ele foi se construindo, então foi se criando as condições e, logicamente, a postura de determinados liberais, neoliberais de carteirinha, que ajudaram a construir, entende, o processo de impeachment, entende, todo o processo que levou à eleição do Bolsonaro, que é uma conjunção de fatores num retrocesso civilizatório sem precedentes. É evidente que todos pensam da seguinte maneira: não é possível que uma figura tão desqualificada, né, tão tosca, né, possa exercer o poder dessa forma, sem uma reação grande da sociedade. Mas a verdade é que nós temos uma elite cínica, autoritária, entende, que nunca teve projeto de nação nesse país e faltou muita coisa. Entre as coisas que faltaram, quero recordar a Maria do Rosário, você se lembra, o Vanuc certamente também acompanhou, e eu acho que quando nós discutimos lá na Câmara o projeto da Erundina, que era a punição aos torturadores, né, foi uma grande polêmica, estava no auge da discussão, na Comissão da Verdade, discussão de correlação de forças, etc. Mas tem uma coisa que nós temos que reconhecer de forma uniforme. Enquanto você não limpar esse processo, você não virar esta página, como o Chile, a Argentina, o Uruguai fizeram e tal, vai predominar na cabeça de quem vai para a Escola Superior de Guerra a versão do golpe de 64, né? Por que da ruptura constitucional e etc. e tal, a visão deles. Então, essa formação deles e a não punição dos torturadores, aí eu concordo com o Vanuc. Veja, os torturadores são minoritários, mas eles disputam hegemonia. Eles disputam hegemonia. Tanto que eles estão aí colados no poder, enquanto forças profissionais estão ali e tal. E é perigoso, porque ele arrasta uma base militar e uma base da polícia militar grande, né? E ontem, quero comunicar a vocês, nós obtivemos uma vitória importante, Maria do Rosário, lembra? Nós conseguimos uma ação popular aqui em São Paulo revogar aquele decreto do Bolsonaro, né, que ele fez no dia 22 de abril, obrigando não, enfiando na goela do Moro e do Azevedo, assim, eu quero essa portaria porque eu quero o povo armado não é escravidade, e disse um montão de palavrões, né? E com isso, no dia seguinte, um general do Exército se submeteu ao vexame de assinar uma portaria que estava exonerado 20 dias antes, o general Eugênio Pacelli, né? E agora o juiz, então, entendeu que não era nula esse ato, e 4 dias antes daquela fatídica reunião, ele tinha revogado 3 portarias sobre armamento, principalmente as portarias que rastreavam, né, e marcavam armas e munições, cartuchos, etc. E ele comunicou aos CACs, quer dizer, que é caçadores, atiradores,
como você sabe, e tem, em primeiro lugar, pelo Twitter. Olha, revoguei todas essas portarias. E isso é base de milícia armada no nosso país. Isso é base para milícia armada. Nós temos está se prestando pouca atenção a isso. Eu dei esse quadro para ver que o governo Bolsonaro representa, sem dúvida, um atentado à democracia. Ele é permanente, ele é cotidiano, né? Esse autoritarismo. Por isso, eu vejo essa questão o debate sobre a anistia, reconhecendo a efetividade, a abnegação de milhares de pessoas, não só os lutadores contra a ditadura, eu digo todos aqueles que foram atrás, que investigaram, que quiseram abrir os arquivos, que levantaram todo esse debate da anistia, cumpriram um papel excepcional. E, por incrível que pareça, parece que numa canetada, uma ministra como a Damares, que eu concordo com o Vanucchi também, ela era uma assessora, simplesmente uma assessora da Câmara dos Deputados, né, muito matreira, entende? Que circulava, conhece bem o parlamento e os parlamentares, e, de repente, ela praticamente extingue, aí por ordem, logicamente, de cima também do Bolsonaro, a Comissão de Mortos e Desaparecidos e torna a Comissão de Anistia uma comissão de anti-anistia. Então, é um contrassenso você colocar na comissão da anistia aqueles que defendem a ditadura, que nunca viram excepcionalidade nenhuma no Brasil, que não acreditam que houve tortura, que assassinatos, desaparecimentos políticos, etc. Então, eu entendo que a gente está num processo que é necessário que todos esses crimes venham à tona. E acho que nós nós tivemos uma conivência muito grande da elite brasileira, inclusive expressa na mídia brasileira. E era preciso ter ido fundo, cutucar, entende? O pus que estava guardado lá, nesses aparatos repressivos que continuam na cabeça. Então, o Bolsonaro, ao defender no programa do Ratinho, ao defender tortura no programa da Luciana Gimenez e tal, essas pessoas achavam isso tudo muito folclórico, né? E não tinha folclore nenhum, isso tinha um projeto, tinha uma estratégia política que retirou do armário ou do intestino da sociedade valores, então ele foi eleito fazendo a posição de metralha de arminha e tal, e isso tudo agora tem que ser reconstruído. Então, eu entendo que nós temos que um longo trabalho pela frente. Eu acho que a questão da portaria, a principal questão nesse momento, é que ela é uma senha para revogar outros processos de anistia. Ela é o começo da questão. Não é porque a Damares, naquele dia que eu me referi, do debate na Câmara, foi a primeira coisa que ela falou. Ela falou, mas tem esse processo da aeronáutica que eu não me lembrava na hora. Depois a assessoria da liderança falou, levanta para mim o que é que foi isso aí e tal. Ela falou, tem aquele processo que tem muita gente que não tem nada a ver com anistia lá e tal. Então, ela já estava de olho lá, talvez setembro, outubro do ano passado, já não lembro agora precisamente, mas eu entendo que essa é uma senha. Então, eu acho que a gente tem que dar continuidade à luta. E eu acho que é preciso escancarar, né, o repúdio ao bolsonarismo, a essa lógica militarista, a lógica de violação dos direitos humanos e todas essas questões que se tornaram um senso comum e estar atento ao perigo, não menosprezar o perigo. Aliás, quero até fechar com isso, dizer o seguinte, o general Ramos, esse que está aí como secretário de governo, né, ele é um militar que circulava muito no Congresso Nacional, entende? E ele é que fazia a ponte, Rosário, não sei se você chegou a ter esse tipo de convite, vários tiveram, o Chinalha teve lá comigo, ele pagiava, né, era cicerone de viagens pela Amazônia, de vários deputados. Eu fui numa viagem dessas, foi muito interessante, até para conhecer o Comando Militar da Amazônia, onde está
E, olha, entende? Foi altamente educativo, era tropa, inclusive, né? E engraçado porque ele acabou fazendo uma amizade com o bloco de deputados e ele manteve esse contato depois da Câmara. Ele, naquele momento, era coronel, talvez lá em 2007, 2006, 2007, não me lembro agora, né? Mas, realmente, quando o Bolsonaro ganhou, ele colocou o Chinalha e 30 deputados da bancada paulista para ir lá. E sabe quem ele colocou do lado no almoço? Exatamente Arlindo Chinalha e Ivan Valente, para irritação da Carla Zambelli, entendeu? Para dizer que ele era um democrata. Ele era colega de turma, mas ele era um democrata, não há perigo nenhum, entendeu? Nós queremos participar da vida política do país. Não tinha ainda a noção de que ele iria para o governo, ele era comandante do 2º Exército, agora, no começo da gestão Bolsonaro, entende? E, no final, ele acabou indo para o governo. E hoje ele dá uma declaração extremamente perigosa, né? Extremamente perigosa, que é a seguinte: não, em todas as entrevistas que ele dá, ele fala que a democracia não está em perigo, é até humilhante para as Forças Armadas se colocar que elas podem participar de um processo golpista, e etc., são profissionais e tal, mas que a oposição não estique a corda. Quem estica a corda todos os dias são eles, logicamente, no sentido de massacrar o povo, de restringir as liberdades democráticas e assim por diante. Então, essa é a cabeça que existe predominante, perigosamente. Eu acredito também que haja oficiais dignos nas Forças Armadas, porque seria... Eu não descarto essa possibilidade, mas digo que ela é improvável pelo lado histórico. Então, em 64, não há conjunção de fatores de mais de uma crise sanitária, econômica, política e social para um regime como esse durar muito tempo, né? Devido ao conjunto de fatores nacionais e internacionais, porque eles estão no poder. Então, é um certo autogolpe. Então, nesse sentido, quero cumprimentar a todos vocês aí, peço desculpas aí pelo tempo, ao professor Zé Carlos, ao Vanuc, velho companheiro de guerra e luta clandestina contra a ditadura, a Maria do Rosário, parabenizar pelo seu trabalho, assim como o Vanuc no Ministério de Direitos, assim como o Nilmário Miranda, grande amigo também, lutador, e dizer a vocês o seguinte: nós estamos aqui na resistência e tem mais, não temos medo do Bolsonaro, não, nós vamos à luta. Por isso, quero deixar um abraço a todos vocês e aos que nos ouvem. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Ivan Valente, que fez esse resgate histórico do que foi a luta, do que é a atualidade da luta contra o Bolsonaro e como essas duas coisas estão intimamente ligadas. A gente está chegando no final, queria convidar vocês para fazer umas falas finais aí, cada um resumir o que colheu, o que acha que falta, e principalmente falando um pouco do que vem daqui para frente. Vocês acham que vai estar pautado na Câmara? A gente vai ter alguma ação judicial que vai ter algum retorno? Alguém tem algum caminho da luta e da resistência a esse cancelamento? Vamos seguir a mesma ordem com o José Carlos? Pronto, agora estão me ouvindo, né? Isso. Liberei o microfone. Tá. Bem, primeira coisa é só para reforçar algo que foi dito ali pela Maria do Rosário, pelo Ivan Valente também, de que a lógica que a Comissão de Anistia sempre operou e sempre trabalhou era não, vamos dizer assim, de colocar em ação um militômetro, né, para ver se a pessoa militou mais, militou menos, era mais contra ou menos contra a ditadura. O foco, e a lei deixa isso bem claro, é identificar se alguém foi alcançado por uma medida de exceção por motivação política. Às vezes porque era irmão, porque conhecia, porque foi confundido com alguém, ou porque foi alcançado junto com outros numa medida de exceção. Esse aqui é o ângulo, né? O importante é que o Estado agiu perseguindo politicamente, não se a pessoa era mais ou menos contra a ditadura. Tá? É importante também deixar claro esse critério. Segundo, eu quero também endossar isso que foi dito, de que nós não fizemos uma justiça de transição completa e necessária. Muita coisa foi feita, temos que reconhecer isso.
um trabalho muito bonito no Ministério dos Direitos Humanos, Comissão de Mortos Desaparecidos. A comissão, na verdade, é um trabalho estupendo. Eu me encontro agora aqui na Espanha. Aqui é o segundo país do mundo em número de fossas, né, de pessoas enterradas nas estradas e nas ruas. Não houve uma comissão da verdade aqui. Eu acho que, em muitos casos, o Brasil até avançou um pouco melhor do que aqui em termos de justiça de transição. Mas qual foi o nosso maior erro, no meu modo de ver? Foi não ter julgado os torturadores. Não porque eu ache que punição, botar a cadeia, etc., é a solução para algum problema social, mas a questão simbólica de assinalar bem claro para a sociedade de que não se pode admitir que um agente público pratique tortura, que um crime de Estado é muito pior do que um crime comum e de que isso não pode ser tolerado, né? Isso é fundamental. E eu quero dizer que, desde o início, sempre, tanto o Ministério dos Direitos Humanos quanto a Comissão de Anistia sempre foram a favor dessa responsabilização e que agora está sendo cobrada internacionalmente em 2 condenações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Que é o caso Araguaia e o caso Herzog. E, por fim, a última coisa que eu gostaria de dizer é que muito está se falando, se especulando se vai ter golpe, se não vai ter golpe. Eu quero sempre lembrar o seguinte: já houve um golpe, né? Já houve um golpe em 2016. Quando começaram a sair os passos nessa direção, eu já senti o cheiro da fumaça, talvez por estar lidando com esse assunto o tempo inteiro. Para mim ficou bem nítido ali o arranjo das nossas elites, especialmente dos interesses econômicos que estiveram por trás da derrubada da presidenta Dilma, no impeachment, ao meu ver, fraudulento, que houve uma participação decisiva do Poder Judiciário brasileiro e de várias outras instâncias da nossa sociedade. E isso abriu a porta. Para mim é muito simbólico que o voto do atual presidente da República, que ali começou, como diz a Eliane Brum, ali ele começou a sua campanha à presidência da República, quando ele, ao ser favorável, dar o seu voto favorável à abertura de processo de impeachment da presidenta Dilma, homenageou um torturador. Aí eu pensei comigo mesmo, se não acontecer nada com esse camarada, se ele não for no mínimo, cassado no seu mandato por quebra absoluta do decoro parlamentar, nós vamos daqui para a ladeira abaixo, né? E, infelizmente, eu vejo esse processo como uma consequência disso. É claro que tudo pode ficar pior, mas é preciso perceber que há interesses poderosos por trás desse derretimento institucional que nós estamos sofrendo. Mas eu quero agradecer o convite, tá? A liderança da minoria, dizer que eu estou sempre à disposição de vocês para participar desse debate, de tantos outros, e cumprimentar muito o trabalho, a luta desses parlamentares que estão aí na linha de frente, que agora aqui estão representados pela Maria do Rosário, pelo Ivan Valente, e cumprimentar também e enaltecer a iniciativa da Comissão Arns, né, da qual o Paulo Vanucchi faz parte, dizer que essa comissão me encheu de esperança em vários sentidos, e eu quero também me colocar à disposição para ajudar e reforçar no que for preciso. Sempre de cabeça erguida nós vamos enfrentar isso, custe o que custar, não podemos abaixar a cabeça jamais, e eu não farei também junto com vocês. Muito obrigado, José Carlos, muito obrigado pela luta, pelos esclarecimentos. Queria salientar uma coisa que você falou, né? Porque a própria ditadura que iniciou em 64, ela não foi totalmente atroz no início, né? Ela foi piorando, né? Aí 68 foi o ápice aí com o AI-5. E aí as pessoas perguntam, mas a gente tá muito diferente do que era, mas as coisas estão piorando, né? Desde 2016 as coisas pioraram bastante e quando que a gente vai falar que, olha, agora sim estamos num regime que não é propriamente democrático, né? Quando que vamos girar essa chave e perceber que a gente já está em tempo de algumas exceções, né? Então a gente está aqui mobilizado e a Câmara dos Deputados, acho que o Congresso Nacional tem uma importância muito grande nesse sentido de estar de pé, cumprindo seu papel institucional na resistência aí aos excessos do Executivo nesse sentido. Paulo Vanucchi, por favor, suas considerações. Ainda estou sem o seu áudio, vamos ver se... Aí, agora entrou. Na linha também do que o Ivan Valente terminou a fala dele e dialogando com o Rafael e as novas gerações, não vai acontecer essa complementação fatal do golpe, porque nós não deixaremos. Porque nós, nas mobilizações sociais, na Câmara, no Parlamento, eu atrasei um pouco, porque
porque eu estava numa reunião de mais uma ampla articulação que está nascendo, que você já deve saber dela, com a presença de OAB, de CNBB, de MST, MTST, as várias centrais sindicais, né, preparando atos, mobilizações para as próximas semanas, alguns da linha virtual, outros da linha que tem de ir para a rua, e dessas divergências estamos unidos no objetivo mais geral. Não deixar de fazer também uma homenagem aqui, insistindo na terra. Bom, acho que a principal tarefa que eu me propus participando dessa live já está mais do que resolvida, porque a fala do Zé Carlos e dos dois deputados deixou clara a percepção comum entre nós de que é uma senha, né? Quer dizer, pega um caso complexo, um caso que tem controvérsias técnicas, em que vai aparecer algum jurista bom, democrata, dizendo, olha, nesse caso, não sei o que e tal, para depois disso, como disse o ministro do Meio Ambiente, fazer passar a boiada e começar a rever, e como a Rosário disse, violando um pilar sagrado de qualquer noção do direito, que é o chamado ato jurídico perfeito. Você vai rever ato jurídico perfeito e, nesse caso, com uma preocupante autorização do Supremo, que eu considero o Supremo recebeu da história uma chance de revisar e rever a sua omissão, a sua cumplicidade, a sua conivência com a instauração desse período neofascista no governo brasileiro. Então, é preciso forçar o Supremo, como os partidos estão fazendo, a sociedade civil está fazendo, porque ele tenha mais atitudes de enfrentamento, como, felizmente, começam a acontecer em alguns episódios que são elogiáveis, não vou mencionar porque todos sabem. E na homenagem e na insistência na linha de que, embora os torturadores minoritários possam disputar a hegemonia, nós não devemos abandonar o diálogo amplo com as Forças Armadas. Eu termino homenageando um pouco mais devagar esses milhares de militares que tiveram uma postura ética, profissional, digna em toda a sua carreira. Muitos deles enfrentando a ditadura, e aí eu preciso homenagear, além do Capitani, que já foi lembrado pela Rosário, e começando, né, um pouco aí pela própria aeronáutica, né, o Brigadeiro Moreira Lima, que deu um belíssimo depoimento na Comissão da Verdade, herói da aeronáutica na Força Expedicionária Brasileira, e preso no golpe de 64, o depoimento que ele fez nesse sentido de dizer que há militar. O almirante Cândido Aragão, comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, que era um homem de esquerda, militante, teve que sair do Brasil, foi punido, nunca conseguiu retornar. Os casos conhecidos e trabalhados na Comissão da Verdade do coronel Jefferson Cardim Osório, o caso de Manuel Raimundo Soares, caso das mãos amarradas, e não poderia deixar de homenagear também o militar que provavelmente desencadeia o espírito de ódio mais virulento nesse segmento do ICOD das Forças Armadas, que é o capitão Carlos Lamarca. Um processo que já está judicializado, já de há vários anos, agora depende de decisão em instâncias do Judiciário, e que foi assassinado no sertão da Bahia, ao lado do meu amigo de 78, José Campos Barreto, lá de Osasco, num contexto que eu quero lembrar e terminar aqui como mais um depoimento, que o ministro da Defesa, Nelson Jobim, antes das nossas desavenças, que foram profundas dentro do governo Lula, ele me explicou até mais de uma vez como que ele, no período do governo Fernando Henrique, pediu uma reunião com o alto comando do Exército para ministro da Justiça e pedir licença, porque a Comissão de Mortos e Desaparecidos teria de aprovar o requerimento de Carlos Lamarca, porque ficou provado
que ele foi executado no momento em que havia todas as condições de prendê-lo e submetê-lo ao que seria um direito de defesa, de processo, etc. Então, foi uma execução em condições comparáveis no ambiente prisional. E foi um pedido de licença, e começa aí, desse período, a ideia de, olha, e aí o período é Fernando Henrique Cardoso, uma pessoa que, como presidente, deu passos importantes no avanço dos direitos humanos, seja pela figura de Paulo Sérgio Pinheiro, de José Gregório, a Lei 9.140, da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, a 10.559, a Comissão de Anistia 2001, a Lei 2002, mas o mesmo Fernando Henrique, que foi absolutamente cúmplice, conivente com o golpe de 2016. Porque uma palavra dele de alerta, uma palavra dele para segmentos de centro, que fosse de centro-direita, teria dificultado muito o golpe arquitetado a partir da Lava Jato, com Rede Globo, e com Eduardo Cunha, na medida em que estava muito claro já o envolvimento profundo de Eduardo Cunha com a corrupção e a ideia da elite governante dizer: faça o seu papel sujo primeiro, e depois que você cumprir a sua missão, a gente, então, pode te descartar. Nesse sentido, é preciso lembrar que essa linha de transição, na primeira chance que tivermos, voltando, e certamente voltaremos, levar adiante esse processo, que não é um processo de revanche, é um processo de responsabilizar, sancionar, para que nunca mais se repita, para que nunca mais aconteça. E a justiça de transição tem 4 ou 5 pilares. Concordo que nós não concluímos, ela foi interrompida a meio caminho, custará mais agora para prosseguir, porque tudo que você faz e deixa pela metade do caminho tira a chance de erguer muros de contenção para evitar o que acabou tragicamente ocorrendo no Brasil, o fascismo chegando ao poder pelo voto direto. Com fraude, com crimes eleitorais, eu sei, mas foi assim que aconteceu. No sentido de que é preciso, em primeiro lugar, o Estado reconhecer a sua responsabilidade. O Estado reconheceu, através de lei, através de decisões. As Forças Armadas não reconheceram. Nenhum presidente quis fazer o discurso oficial pedindo desculpas pelas violações. O presidente Paulo Abrão, da Comissão de Anistia, eu dialoguei muito com ele nesse sentido, ele assumiu e terminava cada caravana da anistia pedindo desculpas em nome do Estado brasileiro pela violência perseguida. O segundo passo é a apuração individualizada e punição, sanção para que nunca mais aconteça. O terceiro é a reparação, que envolve, inclusive, os processos administrativos de reparação, de anistia, de recomposição de perdas econômicas e também das sequelas psíquicas, programas como clínicas do testemunho, programas de reparação nesse plano, porque ainda há hoje netos que vivem dramas pela tortura dos avós, como netos do Holocausto, às vezes amanhecem chorando, porque estão lembrando da mãe chorando uma imagem do desaparecimento do avô num campo de concentração em Auschwitz. Por último, as políticas de não repetição. Direitos humanos desde a pré-escola, revolução completa na formação militar e policial, para que o país possa ter orgulho da sua polícia. Nos momentos que eu preciso, eu possa chamar a polícia, porque eu preciso dela em socorro, sem o medo que eu tenho hoje de chamar a polícia, porque sei que virá um violento. Ainda ontem, em São Paulo, houve um episódio gritante de um soldado PM que estava conduzindo, sem farda, uma pessoa presa, e que foi agredido por PMs, porque viu no negro, né, o que seria a comprovação de que se tratava de um bandido, de um marginal, a mescla com o racismo. A ideia de que as Forças Armadas precisam de entender
que não existe mais o clima de Guerra Fria, que o mundo hoje tem um processo de nova polaridade mundial, de uma monopolaridade nascida após o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, caminha para uma duplicidade em que o comunismo, que é o fantasma da Damares, que é o fantasma dessas seitas todas que estão no governo hoje, o comunismo está na origem da potência que é responsável por manter o sistema capitalista de pé hoje, que é a China. O comunismo está presente em partidos que têm atividade normal, democrática. Então, assim, a doutrina de segurança nacional continua na cabeça desses militares. Eles querem combater o inimigo comunista interno e chegam ao desplante, e a Globo teve um papel fundamental nisso. E o Fernando Henrique se recusou a apoiar Haddad com o argumento de que não queria mais extremos opostos, nivelando Bolsonaro e Fernando Haddad, e Fernando Henrique sabia muito bem que esses dois não representavam polaridade. O Fernando Henrique, professor da USP, tinha acabado de ser prefeito de São Paulo e um governo absolutamente democrático, como todo mundo sabe que o Lula não foi o presidente chavista, bolivariano, castrista, que essa extrema-direita diz. Foi um presidente que dialogou com a oposição, que dialogou com o empresariado, e nem assim a elite, essa índole escravista, essa índole como que assim proto-fascista da elite brasileira, e que se expressa na figura de alguns parlamentares ainda hoje, algumas parlamentares, como uma que foi citada há pouco aqui ainda hoje, numa mentalidade de que é verdadeiro horror ao povo, e parte de tudo que aconteceu no Brasil resulta da primeira experiência curta em que pobres começaram a viajar de avião para a Bahia, para o Piauí, para o Ceará, em que negros começaram a se formar, médicos, engenheiros, e essa elite, então, ganhando dinheiro, como ganhou durante o governo Lula e Dilma, ter decidido a interromper esse processo, porque não é capaz de tolerar o mínimo de noção democrática da igualdade. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Paulo, pela parceria, por aceitar nosso convite. Foi muito importante aí para a gente entender não só o processo das revogações, mas também a situação que a gente se encontra e a importância de lutar pela nossa democracia. Deputada Maria do Rosário, como que você avalia aí, quais são os próximos passos e também essa atividade, qual que você acha que foi a importância? Primeiro, essa live foi bem importante, porque ela nos orienta sobre como participarmos agora no período desse processo de escolha de caminhos em relação a este tema, a esta portaria lançada pelo governo. Porque também, depois que nós protocolamos, e que o próprio deputado Enio colocou, a revogação através de um PDL, é verdade, Paulo, Zé Carlos e Ivan, que uma série de dúvidas começaram a chegar, mas não era algo que estava no horizonte, né? Não, essa questão não estava colocada, e aí nós tivemos que ir pensando sobre a questão de uma forma que, ao participar aqui com vocês, José Carlos, Vanucchi e Ivan, eu acho que fica muito claro como é correto a medida desta portaria lançada pelo governo, que revoga a anistia dos integrantes da FAB, estes citados na própria portaria. Além disto, além da gente ver a importância disso, estarmos na reflexão sobre essa matéria de forma permanente estabelece o caminho também de um processo de transição, que é inconcluso no Brasil, que talvez não seja superado em nenhum lugar que passe por ditaduras. Mas fazer a transição, seguir com o processo de transição, defendendo a democracia durante o período democrático, é diferente do que seguir nesse período atual. Nós estamos sendo exigidos de como posicionar as instituições, de como nos posicionarmos, de como fazermos a luta. E eu acho que esse momento aqui que a minoria nos possibilita
ajuda a pensar como o Ivan, a gente também vai para esse embate no cotidiano, resgatando o que é essencial pela democracia. E, por último, de minha parte, aqui eu quero fazer um desafio ao Rafael e a todos que estão nos assistindo, que é o seguinte, Rafael, toda vez que você passar pela ponte, você deve se lembrar que ela se chama Onestino Guimarães. Exatamente. Porque são conquistas também que a gente não aceita que sejam revogadas. Exatamente. Então, acho que é pena a gente fazer uma série de ações sobre essa ponte que sejam simbólicas para dizer que os setores democráticos deste país não aceitam que o nome Costa e Silva seja retomado ali naquele espaço. Por mais que, tecnicamente, juridicamente, eles tenham retomado o nome do ditador Costa e Silva, nós vamos continuar chamando aquela ponte de... e vamos fazer uma série de eventos nessa cidade que consigam lembrar, enfim, a vida do Onestino, a luta política dos que nos deixaram um legado de coragem e de que estes espaços, enfim, são espaços que a democracia quis e quer resgatar, espaços que não podem ser retomados como simplesmente recolocados com o nome dos ditadores. Pelo menos simbolicamente, eu continuo andando por uma avenida aqui em Porto Alegre, que é uma avenida da legalidade, que foi construída por um parlamentar, o Pedro Ruas. Saiu de ser a Castelo Branco para ser a da legalidade, voltou a ser Castelo Branco, mas nós não aceitamos, nós não podemos aceitar. Exatamente. Então, nós vamos continuar chamando legalidade a avenida que é legalidade e de Onestino a avenida que eles querem chamar Costa e Silva. Então, Rafael, estou à disposição para a luta, o Ivan também, todas nós, para retomarmos aí simbolicamente os nomes da democracia. Me permita um detalhe sobre isso, que eu fui estudante da UNB, fui do DCE da UNB, que chama DCE Onestino Guimarães. Então, assim, para mim, essa luta é uma coisa que faz parte da minha vida universitária, né? Porque o Onestino foi uma pessoa que foi do DCE, foi da Uni e lutou contra a democracia na Universidade de Brasília, que foi invadida. E, assim, eu sempre contei isso como história, né? E a gente vê agora o reitor interventor voltando, né? Pela MP 979. Então, assim, Onestino vive não só na universidade, mas aquela ponte, para mim, de fato... até para contextualizar, a gente fez um processo aqui na Câmara Legislativa, claro, do Distrito Federal. Foi aprovada a lei que instituiu o nome de Onestino Guimarães para essa ponte, que a gente chama de segunda ponte também, antigamente, né? E aí, numa canetada, se revogou o processo, né? Esse revisionismo aí, muito triste. Mas, por outro lado, a gente não vai permitir que isso seja... Eu estou batendo uma foto aqui de vocês, porque eu quero depois botar no meu painel, né? Mas a gente não vai permitir jamais que nos calem. Então, eles tiraram o nome. A minha proposta para você, e aqui ao final dessa live, assim que nós conseguirmos nos reunir, a entrada, a embocadura daquela ponte vai ser um momento que nós vamos fazer uma caminhada simbólica no entorno dela, que, pelo menos para nós vamos dizer, essa ponte é Onestino Guimarães. Exatamente. Então, Rafael, parabéns pela sua atitude e participação aqui, coordenando essa live. E agora, acho que nós vamos ouvir o Ivan para irmos para a conclusão. E meu abraço ao querido Paulo Vanucchi, ao José Carlos, ao Ivan e a você por estarmos juntos aqui. Obrigado, deputado. Bom, posso falar, Rafael? Pode, sim. Está me ouvindo? Eu não te ouço. Não sei se usou. Agora. Então, só para a gente adoçar um pouco o nosso debate aqui, conheci o Onestino Guimarães nas lutas de 68 e depois eu fui para a clandestinidade, para você, Rafael. Eu fui para a clandestinidade no Rio de Janeiro e eu cruzei 2 vezes com o Onestino na praia de Copacabana e depois em Botafogo, sem poder dar um abraço nele, 72 para 73. Depois ele virou desaparecido, foi morto pela ditadura militar.
grande amigo, companheiro, lutador, né, da UNE. Então, eu queria só recordar isso, que outro dia também eu fui num evento de revisão de 64 e apareceu uma moça cujo pai era Gildo Marçal Brandão. Uhum. E tanto ele como o Genuíno e o Honestino frequentavam muito a Escola de Engenharia Mauá, da qual era o secretário-geral do centro acadêmico, e a gente ajudava muito naquele momento, 68, 69, né? E Deputado, ela ficou emocionada porque alguém falou, e alguém conheceu o seu pai, entende? E foi muito interessante. Quer dizer que a vida dá muitas voltas, né? Deputado, o seu vídeo gente... saiu. Não sei se... Eu não tô... A gente te ouve, mas não estamos te vendo. Agora voltou. Pronto, perfeito. Na minha tela eu estou aqui. Então, isso aí é um pouco só para a gente recordar que essas figuras, né, tiveram um papel importante na vida política do país, na resistência, como o Vanucchi também, foi preso político, e todos aqueles que lutaram depois, estudaram. Mas eu queria só, voltando só rapidamente, eu quero fazer uma fala curta, a questão dos cabos da aeronáutica e essa revisão, né, da anistia, que eu acho que, inclusive, além do PDL, que a Maria do Rosário colocou, que surgiram dúvidas também na bancada do PSOL, na liderança, mas eu acho que isso esclarece bem que a decisão agora é política, ela é uma decisão política. Não é à toa que a OAB está entrando no Supremo Tribunal Federal, inclusive para revogar essa, né, que é o presidente também é filho de um desaparecido político, né? Então, é o momento que nós estamos vivendo. E aquela ideia que o Anu colocou, eu acho que eles estão dando uma senha para a revisão do processo de anistia, mas eu acho que vai ter muita disputa ainda nessa questão, muita luta, e nós não vamos arrefecer. E eu queria apenas comparar, para finalizar, que o Bolsonaro, quando soube que o pessoal pode ir para a rua, apesar da pandemia, e a gente sabe que tem que tomar todos esses cuidados, né, e não perder a narrativa da saúde, né, mas ele acusou todos que vão para a rua de terroristas, viciados e vagabundos. É interessante ele utilizar uma linguagem, né, que para trabalhar a base dele, esses 25%, 30% que acreditam em qualquer coisa, na base das fake news, mas também na base desse que eu chamei de ser o intestino da sociedade, né? Gente que apoia a tortura, que não se importa com ele cantar preconceitos dia e noite, atacar defensores da liberdade, da qual a Maria do Rosário é uma pessoa bastante atacada, viu, Rosário? Só para você não ficar sozinha nisso. Eu dava uma entrevista, não, no final de contas, eu já tenho 7 mandatos, eu convivi muito com você. Eu sei que você saiu muito bem, entende? E quero dizer o seguinte, mas numa entrevista que eu dava, eu tenho muitos mandatos e conheci muito essa excrescência política chamada Jair Bolsonaro, né? Eu dava uma entrevista e ele começou a gritar que era comunista e tal, eu aqui na frente de todos os repórteres que ele era um torturador, né? Torturador várias vezes, né? Aí ele pegou e respondeu: se eu tivesse sido mesmo torturador, você já tinha ido para o saco. Ou seja, ele me ameaçou de morte. Então, veja, essa é a figura que preside a nação brasileira hoje. Nós temos que ter a dimensão, né, do que está em jogo. Então, eu acho que o processo, na verdade, de reconstrução e de profundidade de um regime democrático no Brasil, com profundidade, ela é um processo mais longo, né? Porque, em algum momento,
nós não conseguimos ainda no Brasil fazer um acerto de contas do que foi a ditadura, entende? Do que foi o cinismo da elite brasileira e o que aconteceu nos últimos anos. Mas eu acho que, com o tempo, nós vamos superar essa questão e o Brasil não merece, né, essa coisa que está aí governando a nação brasileira. Então, eu queria fazer um agradecimento aí ao pessoal da minoria, agradecer o convite. Isso foi um prazer estar com o professor Zé Carlos, conhecido de nome da Comissão de Anistia. Gostei muito. E o Vanucchi, velho companheiro de batalha, Maria do Rosário, minha amiga, companheira de parlamento, grande parlamentar. Grande abraço a todos. De todos. Em nome da minoria, eu agradeço aí a disponibilidade, né? Nesse Dia dos Namorados aí. Eu acho que a democracia é um pouco como um namoro, né? A gente tem que batalhar todo dia, manter saudável para que ele continue de forma saudável aí, né? Então, nossa missão é essa, continuar lutando pela democracia. E agora todo mundo, por favor, vão aproveitar os vossos dias dos namorados aí. Que sejam muito felizes, viu? Parar um pouquinho, né? Um abraço. Continuamos Tchau, apaixonados gente. Um pela abraço. democracia. Tchau. Tchau, é verdade. Tchau, tchau, Zé Carlos. Tchau, Paulo. Valeu, Tchau, gente. querido. Tchau, Ivan. Tchau, tchau, pessoal.